me esqueça e deixa eu subir minha apresentação. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Não deixa de perguntar. Essa parte ela é mas bem importante. Nossa, cai muito em prova, demais da conta. E outra coisa, antes que eu me esqueça, coloca o nomezinho aqui, tá? Para eu não esquecer, tá? Depois da chamada. Então já vai digitando o nomezinho, o seu, né? Para a chamada. Tudo bem? Tranquilo? Então não esqueça. Pessoal, coloca o nomezinho aí, tá bom? Coloca o nomezinho. Então, pessoal, ó, nós vamos voltar. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Opa! Essa aula, tá? São duas aulas, na verdade, que eu inverti a ordem. Porque é assim, ele fala primeiro da segunda lei de Newton e depois da primeira lei de Newton. O Renan vai inverter. Vou falar primeiro da primeira e depois da segunda, tá? Se você quiser dar uma olhada lá, são as aulas 5 e 6 da frente B agora, da apostila 2. Fica na página 1. Eu acredito que quando você fala de leis de Newton, quais são as 3 leis de Newton? Você você sabe fazer. Você lembra do que é? Inércia, primeira. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Até que uma força seja aplicada sobre ele. Tá, tudo bem. Eu sei que vocês lembram disso daí, né, meio que decoradinho. Só que a gente tem que se preocupar e se atentar de que maneira isso é cobrado em prova. Eu sempre brinco, quando eu estou dando a aula de leis de Newton, inércia, pode ser para o terceiro, o primeiro, o 8º ano do fundamental, que assim, a inércia é a tendência que tudo tem de ficar do jeitinho que está. Então, por exemplo, se por um acaso tem uma garrafa do seu lado, uma garrafinha de água, ela está em cima da mesa, em cima da tua mesinha ali. Se ninguém meter a mão, colocar a mão nela, ela vai ficar parada. Você pode demorar 10 anos. Se ninguém colocar a mão, ela vai ficar parada. Por quê? Por inércia, ela tende a ficar do jeitinho que está. Tá, Renan, mas como que eu consigo vencer a inércia de alguma coisa? Aplicando uma determinada força. Minha garrafinha está aqui, ó. Vou colocar em cima da minha mão. Se eu ficar paradinho aqui, quietinho, eu vou ficar até amanhã. Até depois de amanhã. E essa garrafinha não vai em nenhum momento assim, ó, começar a subir. Né? Se começar a subir sozinho, né? Tem que sair correndo. Ou seja, ela vai ficar quietinha, bonitinha, paradinha ali. Se alguém chegar e aplicar uma força, vence a inércia. Uma coisa importante é pensar que inércia e massa são best friends ali, ó, são amiguinhas. Por quê? Porque quanto maior a massa de alguma coisa, a quantidade de matéria de alguma coisa, mais difícil é você tirar. Por exemplo, vamos pensar, eu tenho uma garrafinha. Eu apliquei uma força pequena, né, de pequena intensidade, eu já tirei ela do estado de repouso. Eu venci a inércia dela. Agora você imagina se eu fosse bem forte aqui, segurasse uma bola de boliche. Uma massa bem grande. E eu chegasse a aplicar essa mesma força. Ia ser mais difícil. Ela tem uma massa maior. O que é mais fácil sair do repouso? Você, por exemplo, de bicicleta ou uma carreta carregada? Claro que sou eu. Eu tenho uma massa menor. Então, essa questão de massa e inércia está bem ligada. Tudo bem? Não que é a mesma coisa. Mas uma coisa que eu queria que vocês anotassem, ou no caderno, ou na apostila mesmo, é que quanto maior a massa de alguma coisa, maior a inércia. Ou seja, vai ser mais difícil alterar o estado que esse corpo se encontra. Tá bom? Tá, vamos pensar algumas coisas, algumas aplicações de inércia ali. Primeira coisa, se você amarrar, né, num barbantinho ali, uma pedrinha, começar a girar ele ali. E ela sabe, pedrinha tá girando, porque tem um barbantinho ali. Em certo momento, você fizer isso aqui, ó, você soltar, ela vai fazer o quê? Ela vai sair reto. Ela vai sair pela tangente. Renan, mas por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, em cada momento aqui, pessoal, deixa eu colocar o canetinha, fica bonitinho aqui, vermelho, ó, que bonitinho. Ó, em cada momento aqui, essa bolinha, ela tem um vetor velocidade. E à medida que ela, nesse caso não é uma trajetória retilínea, mas é uma trajetória circular, em cada momento o vetor velocidade ele tem uma direção e um sentido. Tudo bem? Vamos pensar que nesse momento aqui, ela está aqui, ó, para cima. E ela tivesse amarrada no barbantinho. E nesse momento você cortasse o barbantinho. O que ela ia fazer? Ela ia sair reto. Ela não iria fazer a curva. Ela ia fazer isso aqui, ó, embora reto. Ô, Renan, mas por que ela iria reto e ela não iria continuar fazendo a curva?
Porque por inércia, naquele momento ali no V1, ela está com o vetor velocidade naquela direção e naquele sentido. E ela quer continuar daquela maneira. Qual que é o único jeito de alterar e puxar ela para cá? É aplicando uma força. Tudo bem? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma curva, alguém está fazendo uma curva bem rápida de carro, e você dá aquela jogada de corpo do lado ali. Por quê? Porque naquele momento, o teu vetor velocidade tem uma direção e tem um sentido. E ele quer continuar daquele jeitinho, que é o quê? Em linha reta. E o que acontece com o carro? Ele está fazendo a curva. Então, você tende a permanecer do jeitinho que você está. Então, em outras palavras, pessoal, inércia é a tendência que tudo tem de ficar do jeitinho que está. Qual que é o único jeito, e não existe outro, de vencer a inércia? Aplicando uma força. Uma força diferente de zero, que depois nós veremos ali. Deixa eu perguntar para vocês agora, queridos. Sim, Thiago, muito bem, Thiago. Depende do referencial também, tá? Muito bem, bem lembrado. Bem lembrado. Tá bom? Pessoal, até aqui tá tranquilo? O que é inércia, o princípio, porque quando tá fazendo uma curva, teu corpo tende a sair dessa trajetória circular, ou não? Tá muito obscuro ali, essa questão da primeira lei, da inércia. Pode falar, tá, pessoal? Se tiver claro, beleza, pode colocar lá assim. Sim, Renan, está muito, muito, muito fácil. Só que se você não estiver entendendo, tiver alguma dúvida, tem que falar, tá? Não fica com dúvida, não. Tá tranquila essa parte? Pessoal, pessoal, pessoal. Ô, pessoal, pessoal, pessoal. Ô, pessoal, tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Sim, não? Pessoal, pessoal. Sim, tranquilo? Sim ou não? Então tá bom. Então, sabe o que você já estava falando no outro colégio que eu trabalho? Eu estava dando aula, né, fundamental. Aí eu falei assim, engraçado, né? Na época que a gente dava aula presencial, tinha que parar. Ô, pessoal, pelo amor de Deus, para de falar, para de conversar, para. Agora que a gente fala, pessoal, pode conversar. Ô, pessoal, pergunta. Aí vocês não querem, né? Vocês não querem falar. Vocês é tudo do contra ali. Falar nada, tô chateado, triste. Então tá bom, tá, pessoal? Se tá tranquilo, então, de boa. Com certeza já aconteceu isso daqui com vocês, que eu vou mostrar agora, tá bom? Isso daqui. Você tá bem de boa. Opa, deixa eu mudar aqui. Bem de boa dentro do ônibus, aí o cara dá uma freada. Aí você dá aquela capotada ali pra frente, beija o chão, rola e faz um auê. Aconteceu já provavelmente com alguém, né? Se não tivesse segurando em nada, conversando, né? Fofocando dentro do ônibus, conversando com um, com o outro, observando. Do nada o motorista chega e pá, freia com o ônibus com tudo. Você vai pra frente. Ou mesmo, quando você tá dentro do carro, todo mundo grita, ó, quebra-mola, e você freia com tudo, você vai para frente. Por quê? Por que isso acontece? Porque é o seguinte, quando nós estamos em movimento, dependendo do referencial, claro, dentro de um ônibus ou dentro de um carro, você, pelo referencial carro ali, tua cadeirinha, teu banquinho, você está parado. Mas em relação ao chão, você está em movimento junto com o carro. E lembra a inércia? Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Todo corpo parado tende a permanecer parado. Então, o que acontece? Quando o motorista do ônibus ou do carro freia com tudo, o carro para. O teu corpo, por inércia, tende a permanecer do jeitinho que ele estava antes dessa freada. Que jeitinho que é esse? Em movimento. O ônibus não estava em movimento? O carro não estava em movimento? Você não está dentro dele? Referencial terra, asfalto, o chão ali, você está em movimento. Então você não quer parar. O seu corpo não quer parar. Para onde que você vai? Você vai para frente. Por isso que tem um cinto de segurança, né? Para impedir por inércia que você seja lançado, jogado, né, bem distante. A mesma coisa acontece quando você está dentro do carro, né, ou dentro de um ônibus, algum lugar, e do nada, você está paradinho, o ônibus arranca, ele vai para frente com tudo. Quando ele vai para frente com tudo, ó, para cá, para onde que você vai? Você vira o corpo e você vai para trás. Não, mas por que eu vou para trás e não para frente junto com o ônibus? Você não estava em repouso? Você não estava parado? Por inércia, você quer ficar como? Parado. O ônibus entrou em movimento, você não. Você não quer entrar em movimento. E você quer ocupar o mesmo lugar
que você estava lá atrás, porque você quer ficar parado. Então, quando ele arranca para frente, para onde que você vai? Para trás. Quando você está em movimento junto com ele e ele para com tudo, você estava em movimento. Então, você tem uma tendência, né, por inércia, em continuar em movimento. Você vai para onde? Para frente. Então, esse motivo de você ser jogado para frente ou você ir para trás quando alguém freia ou alguém acelera com tudo e vai para frente, é por inércia. É a tendência do nosso corpo, ele quer ficar do jeitinho que está, tá? Então, por exemplo, se a inércia não existisse, não teria lógica eu usar cinto de segurança. Porque se eu freasse, eu ia ficar paradinho no banco, né? Quietinho. Mas não. Se eu estou, por exemplo, a 100 por hora dentro de um carro, o meu corpo, que está dentro do carro também, está a 100 por hora em relação ao chão. Então, se o carro parar com tudo, ele para. Você, por inércia, vai ser jogado para frente. Por isso que usa o cinto de segurança. Tranquilo, pessoal, isso daí? Vocês estão lembrando lá do primeiro ano? Ih, Thiago, falar nada. Pessoal, tranquilo sim ou não essa parte de inércia? Vocês lembram lá do primeiro ano? Vocês eram tudo pequenininho, agora já estão no terceiro. Ah, então tá bom. Então, beleza. Então, a inércia é uma das aplicações, tá? Vamos ver aqui. Opa! Em outras palavras, Renan, como que cai isso daí em prova? O vestibular da UEL, há uns 2 anos atrás, ele colocou uma questão simples, uma questão de inércia, de força. E eu brinquei, na época, na segunda-feira que eu fui dar aula, eu falei assim pro pessoal do Fundamental, que eu dava aula de leis de Newton, eu falei assim, se você estivesse prestando vestibular, mas era fundamental, né? Vocês acertavam a questão da UEL. Ué, mas por quê? Porque tinha uma palavra que definia tudo. E essa palavra aqui, pessoal, equilíbrio, tá? A partir de agora, em dinâmica, falou exercício vestibular, falou da palavra equilíbrio, pensa assim, equilíbrio não é nada de mais, nada de menos, tudo na proporção. Quando eu chego para você e falo assim, determinado corpo está em equilíbrio. Pessoal, você tem que vir na tua cabeça agora, isso aqui você tem que anotar, tá? A força que atua sobre o corpo, a força resultante é igual a zero. Ô, Renan, mas ele está se movimentando. Não importa. Porque uma das coisas, assim, que o vestibular tenta te confundir é assim. Para alguma coisa estar em equilíbrio, ela precisa estar parada. A partir do momento que ela está em movimento, igual aqui, está em movimento, então tem força atuando. Pessoal, 2 situações que é descrita na inércia. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Opa, somei todas as forças que atuam sobre esse corpo. 0. Todo corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme. Opa, movimento uniforme. Lembrando do primeiro ano, movimento uniforme, movimento uniforme. Opa, não tem força. Ou pode até ter, mas a somatória de todas elas tem que ser iguais a 0. Nesses 2 casos, um ele está parado em repouso e outro ele está em movimento uniforme. Nas 2 situações, eles estão em equilíbrio. O vestibular, eu acredito que vocês já viram essa questão. A UEL colocou 5 pedrinhas empilhadas lá, bonitinha, e falava assim, ele está em equilíbrio? Gente, se tem 5 pedras empilhadas, não caiu, tá quietinho, tá bonitinho, tá atuando força sobre elas? Estão. Se eu somar todas as forças, vai dar quanto? 0. Porque se por um acaso ela estivesse se movimentando, uma ganhando velocidade, caindo, a somatória das forças não seriam iguais a 0. O Renan, então, quer dizer que um prédio, uma casa, se ela está em pé, as paredes certinha, quer dizer então que a soma de todas as forças são iguais a 0? Sim. Gente, se por um acaso tiver uma força maior que a outra, vai ser puxado para aquele lado. Então, ou seja, tudo que está parado tende a permanecer parado. E se você somar todas as forças, tem que dar quanto? 0. E tem um nome bonito para isso que cai no vestibular. Equilíbrio estático. Estático, você lembra de estátua, e a estátua fica como? Parada. Tudo bem, brincadeira, né? Mas a estátua fica parada. Então, ó, equilíbrio estático é parado, repouso, quietinho. Renan, pode atuar força sobre ele? Pode. Mas se eu somar todas elas, tem que dar quanto? 0. Vocês estão olhando para uma coisa legal, tipo eu. Eu tô aqui, bonitinho, paradinho, quietinho. Aí você olha e fala assim, o Renan em nenhum momento tá caindo, em nenhum momento você tá olhando para mim, e daqui a pouco eu subo, daqui a pouco eu desço, daqui a pouco eu subo, daqui a pouco eu tô quietinho, eu tô parado. Só minhas mãos estão mexendo ali. Ou seja, está atuando força sobre mim? Está.
Força peso, força normal. Só que eu não estou parado. Se eu estou parado, eu continuo parado e por inércia eu vou permanecer parado. Então eu estou em equilíbrio, somatória das forças iguais a zero, e estático, porque eu estou parado. Só que aí você não pode confundir que pode também ter o equilíbrio dinâmico, dinâmico movimento. Então, se ela está em equilíbrio, de novo, a força resultante tem que dar quanto? Zero. Só que dinâmico quer dizer o quê? Que ele está em movimento, mas não qualquer tipo de movimento. Movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Nos dois casos, falou de equilíbrio, a soma das forças são iguais a zero. Estático, além da soma ser iguais a zero, ele está parado. Equilíbrio dinâmico, a somatória de todas as forças são iguais a zero. Ah, mas não, mas ele está em movimento. Sim, em movimento uniforme, e ele vai continuar em movimento uniforme. Lembra, movimento uniforme não tem aceleração, e a força resultante é igual a zero, e a velocidade é constante. Pessoal, isso é importante. Nossa, Thiago, fala nada para você. Minha testa tá mal bonitinha, o cabelinho aqui, ó. Pessoal, agora sério. Sério mesmo. Tá tranquilo? Essa parte da inércia. Então, tudo que está parado vai permanecer parado por inércia. Equilíbrio, a somatória das forças são iguais a zero. Aí o vestibular chega e fala assim, então quer dizer que não está atuando nenhuma força? Mentira, está. Mas se eu somar todas elas, dá zero. Equilíbrio, opa, força resultante igual a zero. Pode atuar força? Pode, mas se eu somar todas elas, tem que dar quanto? Zero. Dinâmico. Dinâmico quer dizer o quê? Está em movimento. Mas não é qualquer tipo de movimento. Movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Nos dois casos lá da inércia, a soma de todas as forças são iguais a zero. Equilíbrio. Força resultante igual a zero. Aí eu pergunto, agora brincadeiras à parte, tá, pessoal? Mas uma pergunta séria. Essa parte de inércia está claro sim ou não? Porque agora eu vou colocar a cerejinha no bolo. Vou finalizar. Porque, na verdade, quando a gente dá aula de lei de Newton, são três, né? Ou duas, são três. Só que tem um detalhe. Na verdade, não precisava ter escrito três leis. Uma só já era mais que suficiente. Ué, não, mas não precisava ter a outra, não? Não, não precisava ter dividido em três. Porque, na verdade, essas três, elas estão muito, muito juntinhas. Tipo, são best friends ali, ó. Bem amiguinha mesmo. Por quê? E é aí que a sacada, você fala assim, nossa, como que a física é linda, como que a física é perfeita. Parece que tudo assim vai se encaixando. O Renan chegou e falou no começo da aula que inércia é a tendência que tudo tem de permanecer do jeitinho que está. Perfeito. Parado vai ficar parado, em movimento uniforme vai permanecer em movimento uniforme. Beleza. Nos dois casos estão em equilíbrio. Pode atuar força? Pode. Mas se eu somar todas elas, tem que dar quanto? Zero. Tá. Como que eu vou vencer a inércia, então? Vamos pensar o seguinte, a minha garrafinha está aqui, bonitinha. Ela está atuando força sobre ela? Está. Mas se eu somar todas elas, dá quanto? Zero. Ela está em equilíbrio. Muito bem. Estático, porque ela está parada. Então, por inércia, ela vai ficar desse jeitinho. Pode ficar aqui 10 anos, eu ficar aqui segurando, ela não vai sair do lugar. Tá, qual que é o único jeito de vencer a inércia de alguma coisa? Aplicando uma determinada força. Se eu aplicar uma força em que a soma da força resultante ou a força resultante não dê mais zero, seja diferente, 1, 2, 3, 5, 10, 20, qualquer valor Newton de força, eu venço a inércia. Tudo bem? Qual que é a diferença? Alguns corpos, por exemplo, uma garrafinha, a inércia dele é menor. Eu venço com mais facilidade. Agora, você imagina eu tirar uma bola de boliche da minha mão? Dá mais trabalho. Ele tem uma massa maior, a inércia é maior. Então, se chegar lá, qual que é o único jeito de vencer a inércia de um corpo? O único jeito de vencer a inércia de um determinado corpo é aplicando uma força. Aí a gente vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidão. Voltou. Opa. E agora nós voltamos e estamos indo para a segunda lei de Newton. Ué, para eu vencer a inércia, eu preciso aplicar uma força, que não dê zero. Pode ser qualquer valor diferente de zero. A partir do momento que tem força, vai ter junto uma determinada aceleração. Aí ele chega e vrau, ele coloca a segunda lei de Newton, que é a equação fundamental da dinâmica. Vocês viram muitos daqui, nós vamos ver muitos daqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ô, Renan, mas o que é essa força resultante?
é a força soma. Se eu somar todas as forças, nesse caso tem que dar um valor diferente de zero. Eu tenho que vencer o equilíbrio, eu tenho que tirar o corpo do estado de equilíbrio. Se tem força, se eu estou empurrando alguma coisa, na hora que eu peguei a minha garrafinha e joguei ela para lá, eu apliquei uma força. Essa força resultante, ela é diferente de zero. A minha garrafinha adquiriu naquele momento, nesse exato momento, uma determinada aceleração. Como que você determina essa aceleração aqui? Opa, pega aqui. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Alguns exercícios ele dá a aceleração pronta, outros eles pedem para você encontrar. ΔV dividido por ΔT. Lembrando, tá, que a variação de velocidade precisa estar no sistema internacional. Metros por segundo, tá? E o tempo em segundos. Se algum exercício você fizer estiver em quilômetros por hora, precisa converter. Ah, eu não lembro. Converter de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui e olhar o seguinte. Força, tá? Força aqui e a aceleração. Força, tá? E a aceleração. São grandezas o quê? Se a gente olhar ali, ué, Renan, são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos colocar aqui, ó. Só para vocês lembrar e anotar aí no cantinho. Quanto maior essa força que eu estou aplicando em um determinado corpo, vamos pensar, uma bolinha de 1 quilo. Você chega e dá um chutinho nela, pá, ela vai bem pertinho, porque a aceleração dela vai ser pequenininha. Então, força resultante e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Força pequenininha, aceleração pequenininha. Força grandona, aceleração grandona. Se você chegar e dar um chutinho numa bola, ela vai um pouquinho para frente, aceleração pequenininha. Você chega e manda a bicuda, pá, daquele chute. A força vai ser maior, ou ela vai mais longe. A aceleração dela será maior. Grandezas diretamente proporcionais, tudo bem? Outra coisa importante, a massa e a aceleração, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então vamos pensar, você está lá, você vai chutar uma bola de plástico com uma determinada força, 5 newtons. Essa bola de plástico, ela tem uma massa pequenininha. Se ela tem uma massa pequenininha, ela vai longe, ela é de plástico, ela é leve. Então a aceleração dela será grandona. Tudo bem? Aí você chega e vai chutar com os mesmos 5 newtons de força. Uma bola de boliche. Mas vai doer meu pé. Não, você vai chutar. A massa dela é maior, da bola de boliche. Então é uma massa maior, bem grandona. Tipo, demais da conta. Só que como essa massa ela é grandona, ela não vai tão longe. Por quê? Porque a aceleração que ela vai adquirir será o quê? Menor. Tudo bem? Então, muitas vezes o exercício, ele faz essa relação. E outra coisa importante é que essa massa aqui, ela não pode estar em gramas. Ela precisa estar em quilogramas. Só que lembrando que quanto maior a força, maior a aceleração que o corpo adquire. Lembra lá na educação física, você vai chutar uma bola com uma forcinha pequena ou uma força grande? Quanto maior a força, maior a aceleração, ela vai mais longe. Mas e se eu aplicar a mesma força, Renan, mas com corpos diferentes? Uma bola de plástico e uma bola de boliche? A bola de plástico ela tem uma massa pequenininha. Se ela é pequenininha, ela vai mais longe. Ela é mais leve, né? A aceleração dela é maior. Se você chuta a bola de boliche, ela tem uma massa maior. Então a aceleração é menor. E o único jeito de vencer a inércia de um determinado corpo é aplicando uma força. Só que no momento que você aplicar uma força, de imediato vai surgir o que nesse corpo também? Uma aceleração. Aí ele não vai estar mais em equilíbrio. Ele acabou, foi embora esse equilíbrio. Isso é importante, tá? Por isso que eu falei assim, que não tem necessidade, não precisava ter 3 leis separadas. É uma só. Inércia. Tudo tende a ficar do jeitinho que está. Parado, parado, movimento uniforme, movimento uniforme. Tá. Ambos estão em equilíbrio. O que é equilíbrio? Somei todas as forças iguais a zero. Mas se eu chegar e chutar, eu bater minha mão, aplicar uma determinada força, a partir do momento que você aplicar uma força em que a soma delas é diferente de zero, sobrou 1, 2, 3, 5, não importa a quantidade de newtons ali que sobrou de força, naquele exato momento eu tenho uma força. Uma força resultante diferente de zero. Naquele momento que eu tenho força, eu tenho uma aceleração. Vai variar a velocidade e ele vai mudar. Se ele estava parado, ele vai entrar em movimento. Se ele estava andando com a mesma velocidade, movimento uniforme,
naquele exato momento, ele vai começar a ganhar velocidade, tá? Então isso é importante. Então assim, você viu que é tipo uma sequência. Se você entender, pessoal, essa sequência, não precisa ficar decorando as coisas, tipo, todo o corpo em repouso. Não precisa. Só tem que lembrar que quanto maior a massa, maior a inércia de um corpo. Mais difícil é para eu tirar ele desse estado que ele se encontra, ou de repouso, ou de movimento uniforme. Tranquilo, pessoal? Sim, não, ficou claro. Muito... A gente tenta não falar muito, mas essa parte ali é muito... A parte de inércia, né, ela é fala mesmo, né? Não tem como, né? Né? Vocês entenderam, né? Pessoal, tranquilo, sim ou não? Vamos fazer 2 exercícios para finalizar, então? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? De verdade, pode falar assim, Renan, eu fiquei com dúvida. Ou não, Renan, eu não fiquei com dúvida. Tá tranquilo, pessoal? De verdade mesmo? De verdade? Sim, não, talvez? Pessoal, sim ou não? Pessoal, sim ou não? Então tá bom. Eu acho que dessa quarentena, uma das palavras que eu mais falo durante meu dia é... Tá tranquilo, pessoal? Acho que daqui uns dias só vai ter raiva de mim, só de eu ficar falando esse... Tá tranquilo, pessoal? Tá de boa? Né? A gente fala, né? Porque na verdade a gente se preocupa com o aprendizado de vocês. Então, se a gente pergunta, brincadeiras à parte, né? Que a gente tenta descontrair um pouquinho, mas vocês precisam... A gente se preocupa, tá? Então, a gente fala, mas é para o próprio bem. E dá a liberdade, claro, de vocês perguntarem. Esse exercício caiu na UEL, é o exercício 16 da apostila de vocês, tudo bem? Depois vocês pegam a apostila e dê uma olhadinha, e é um exercício bom de inércia. E é um exercício, você pode falar assim, mas eu tô vendo já... Para, Thiago, meu Deus. Aí você olha assim, então vamos pensar o seguinte. Ele fala assim, ó. Um observador vê um pêndulo, tá? Preso ao teto de um vagão e deslocando na vertical, como mostra a figura. Sabendo que o vagão se desloca em trajetória retilínea, trajetória reta, ele pode estar se movimentando de... Pessoal, primeira coisa, esse vagão ele pode estar... Nossa, tá enroscando de A para B, né, para direita, ou de B para A, para esquerda. Aí você fala assim, como que eu vou saber se ele está se movimentando para a direita ou para a esquerda? Vamos pensar que ao invés de ter um pêndulo aqui, é você que está ali, tudo bem? Então acontece o seguinte, tá? Acontece o seguinte, dependendo para onde está indo, ele pode estar se movimentando para frente como está se movimentando para trás. É isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui para vocês. Seguinte, ó. Deixa eu voltar nesse desenho. Ó, é esse desenho. Se você lembrar desse desenho, o cara está indo para frente. Para onde que ele está indo? Ou ele está freando, né? Está indo para frente ou freando. Então, vamos lá. Então, vamos resolver o exercício. Ó, então vamos lá. Rapidão. Então, assim, pessoal, vamos analisar as situações ali. Ele pode estar indo de A para B? De A para B, ele está se movimentando para a direita. Tá, se movimentando para a direita. Com velocidade constante. Pessoal, se a velocidade é constante, tá? O que vai acontecer com esse pêndulo? Ele estaria assim, ó. Ele estaria paradinho em repouso. A força resultante seria igual a zero. Então, sempre que ele falar que está com velocidade constante, o pêndulo é a mesma coisa de um carro andando com a mesma velocidade. Você está indo para frente? Você está indo para trás do nada? Não, você está quietinho, você está de boa, sentadinho lá. Então, como ele falou, tanto na A como na B, com velocidade constante, é mentira. O pêndulo está como? Ele teria que estar paradinho ali na vertical. Não está. Na C, ele pode estar indo de A para B? Opa, de A para B, ele estaria indo para frente. Opa, ele poderia estar para frente. Vou pegar minha canetinha aqui para eu desenhar. Ó, ele estaria indo para frente. Beleza. Se ele está indo para frente, quando o carro sai para frente, eu vou sempre para trás. Tá certo. Só que ele falou o seguinte: com sua velocidade diminuindo, ele teria que estar freando. Se ele tivesse indo de A para B, freando, o que estaria acontecendo? Ele não ia ficar para trás, ele ia estar para onde? Ele estaria indo para frente, porque ele queria continuar o movimento, tá?
Então, não, tá errado por causa que ele falou do diminuindo. D, de B para A. Então, ele estaria aqui, ó, de B para A, estaria indo para cá, ó. Se ele está indo para cá, tá? Se ele estivesse acelerando, essa bolinha queria ficar no mesmo lugar, que é para onde? Aqui, ó, tá? Mas o que acontece? Ela não está aqui, olha lá, com sua velocidade aumentando. Se ele estivesse indo de B para A, aumentando a velocidade, ela iria ficar aqui, ó, do jeitinho que está. Ou seja, esse aumentando está errado. Aí ele fala assim para a gente, de B para A, de novo, de B para A, para cá, com sua velocidade diminuindo. O que acontece quando alguma coisa está se movimentando para cá, ó, para cá, e do nada freia? Para onde que vai a bolinha? Para onde que você iria? Ué, Renan, eu iria para frente, porque meu corpo está em movimento e por inércia ele queria continuar em movimento, ele queria continuar andando. Então, cuidado que eu consigo determinar o movimento muito esse tipo de exercício, tá? De colocar um pêndulo, ou ele poderia colocar uma pessoa, falando assim, a pessoa foi para frente, a pessoa foi para trás. Então, só que você tem que se atentar se está aumentando a velocidade, ou seja, acelerando, arrancando, ou está diminuindo a velocidade, freando. Por isso que a alternativa correta é a nossa alternativa E. Tudo bem, pessoal? Tranquilo esse exercício? Exercício importante, tá? É meio de raciocínio, questão de inércia, você tem que saber esse negócio de estar aumentando a velocidade, de estar diminuindo, enfim, tá? Tá tranquilo essa parte? Só mais um, só mais um, só mais um. Último exercício, juro, 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 e nós finalizamos. Ele fala o seguinte, ó. Também na UEL, exercício 4 lá da apostila de vocês. Sobre um bloco de 5 kg de massa, age uma força resultante F constante, com o mesmo valor. Não quer dizer que a força resultante é igual a zero. De módulo 2 newtons. A aceleração que o bloco adquire tem módulo D. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ah, Renan, isso é muito fácil. A força resultante é 2. A massa é 5, a aceleração é 2 dividido por 5, que vai dar 0,4 metros por segundo. Tá, você já eliminou a A, B e a E. Eu quero que vocês guardem uma palavra que a maioria usa muito na física, tá? Para onde estás a força maior, para lá estarás também a aceleração. Tudo bem? Isso aí você não pode esquecer em hipótese nenhuma. De novo, para onde estás a força maior, para lá estarás a aceleração. Pessoal, se a força maior de um determinado corpo, força maior, ela está aqui, ó, para... nossa, tem um problema com o direita e esquerda. Com direita, se essa força resultante está para a direita, para onde está a força maior? Para a direita. Para lá que ela está aumentando a velocidade, tá? Para lá que ela está aumentando ou diminuindo. Então, lembra sempre disso. Para onde está a força resultante? Para lá está a aceleração. Para onde está a aceleração? Para lá está a força resultante. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C. 0,4 metros por segundo ao quadrado e o mesmo sentido da força ali. Tranquilo, pessoas? Ó, essa parte é muito importante, tá? De verdade, brincadeiras à parte, para ficar mais tranquilo para vocês, mas é muito importante essa questão. Dinâmica é uma das coisas que mais cai em prova, tá? Então, as próximas aulas a gente vai focar muito nessa questão de força normal, peso, elástico, somatória de forças, bloquinho. Vai ser bem, bem legal. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Ficou claro? Então tá bom. Pessoal, então, ó, por hoje é só, tá? Amanhã a gente vai colocar, a gente, né? Eu vou colocar lá, o Vinícius, nós colocaremos. Tranquilo, Carlos, de boa, tá? Só coloca, tá? O nome na chamada. Eu vou colocar alguns vidinhos com a resolução de exercício da apostila. Então, pega a apostila 2, depois na hora de ver o vídeo, assiste junto, tenta fazer, se travar, dá uma olhadinha como que eu fiz. Tudo bem, pessoal? Desejo para cada um de vocês ali uma ótima quarta-feira, um ótimo restinho de semana, um bom final de semana. Precisando de qualquer coisa, nós estamos aí. Daqui a pouco a gente coloca essa aulinha ali para vocês, beleza? Abração, pessoas. Até quarta-feira que vem. Tamo aí. Tchau, tchau. Abração.